Meu nome é Teresa, mas quase todos por aqui me chamam de Dona Tetê. Tenho 78 anos, mas, às vezes, sinto que o peso da vida me fez envelhecer muito antes do corpo. Antes de começar minha história, eu gostaria de saber de onde vocês estão vendo meu vídeo. Já aproveita e curte. E se inscreve no canal. A vida nem sempre foi fácil, mas há uma história em especial que carrego comigo há muito tempo. E se você estiver disposto a ouvir, prometo contar cada detalhe. Tudo começou em 1971. Eu tinha 25 anos e vivia com meus pais e minha irmã mais nova, Helena, em uma pequena casa no interior de São Paulo. Meu pai era um homem severo, daqueles que mal olham para os filhos durante o jantar. Religioso, acreditava que mulheres deveriam casar cedo, cuidar da casa e falar pouco. Helena, aos 19, não suportava aquela prisão invisível. Meu coração doía ao vê-la tão jovem, tão cheia de sonhos, sufocada entre as paredes daquele lar. Eu sabia que Helena se encontrava às escondidas com um rapaz vindo da capital. Ela tentava disfarçar, mas o brilho nos olhos a entregava. Nunca contei nada a meu pai, por medo do que ele poderia fazer. Apenas sorria e fingia não ver os vestidos bem passados, o perfume doce demais, os sorrisos bobos. Eu queria protegê-la, mas não sabia como. Então, numa manhã abafada de fevereiro, encontrei uma carta escondida entre os lençóis. Reconheci a caligrafia trêmula de Helena imediatamente. Quando abri, minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. As palavras borradas por lágrimas pareciam gritar comigo. Perdoe-me, Tetê. Sei que o pai jamais me deixaria ser feliz. Não me procure. Estou cansada de lutar. Senti um aperto no peito, como se o ar tivesse desaparecido. Helena estava fugindo. Meu Deus, tão jovem, tão sozinha. Eu precisava fazer alguma coisa. Passei o dia inteiro fingindo normalidade, servindo o almoço, lavando os pratos. Mas minha cabeça rodava. Meu coração parecia um tambor descompassado. Quando a noite chegou, eu já havia decidido. Se ela fugiria, eu a encontraria primeiro. Enquanto todos dormiam, arrumei uma pequena mala. Escondi algum dinheiro na barra da saia e, com um nó na garganta, olhei para a casa uma última vez. A pequena varanda, a lamparina que minha mãe sempre deixava acesa, o cheiro de café ainda pairando no ar. Meus pés pareciam colados ao chão, mas eu precisava ir. A vida de Helena dependia disso. Dirigi um carro emprestado com os faróis apagados, cortando a estrada escura como quem rasga uma página de um livro proibido. Cada quilômetro parecia uma sentença. O medo era um monstro sentado ao meu lado, sussurrando que eu deveria voltar. Mas a imagem da minha irmã, assustada e sozinha, mantinha minhas mãos firmes no volante. Há coisas que uma irmã faz, mesmo quando o medo parece maior que tudo. E naquela noite, eu era só medo. Mas também era amor. O silêncio da estrada parecia engolir tudo ao redor, quebrado apenas pelo ronco baixo do motor e pelo som dos meus próprios pensamentos, repetindo as palavras da carta de Helena como um disco arranhado. O mundo parecia tão vasto, tão vazio, e eu nunca me sentira tão pequena. As mãos tremiam no volante, mas eu não podia parar. Não até encontrá-la. Dirigir à noite sempre me causou medo. Meu pai dizia que era coisa de homem, que mulher alguma deveria se aventurar por aí sozinha, ainda mais no escuro. Mas ali estava eu, cortando o vento gelado com a janela entreaberta, tentando fazer a cabeça parar de rodar. A mala ao lado, com algumas roupas amassadas e o dinheiro que economizei durante meses, costurando para as vizinhas, parecia pesar toneladas. Cada curva era um teste para minha coragem. E, a cada quilômetro, a voz de meu pai ecoava em minha mente, dizendo que eu não tinha lugar fora daquela casa. Mas Helena tinha. Ela sempre teve. Diferente de mim, que me conformei com vestidos modestos e tardes na varanda, Helena queria o mundo.
Ela falava de viagens, de cidades grandes, de viver sem medo. Eu me contentava em ouvir, em sonhar, através dela. Talvez por isso a decisão de ajudá-la tenha sido tão fácil, mesmo que cada pedaço de mim tremesse de medo. Quando a gasolina começou a baixar, vi as luzes de um posto na beira da estrada. O letreiro piscava, meio apagado, e havia apenas um caminhão estacionado. Respirei fundo, tentando ignorar o frio na espinha. Desci do carro ajustando o casaco e caminhei em direção ao balcão improvisado, onde um homem gordo e com barba rala lia uma revista velha. Seus olhos demoraram um segundo a mais que o necessário em mim, e senti um calafrio percorrer minha nuca. "Boa noite. Enche o tanque, por favor." Pedi, tentando soar firme. Ele apenas assentiu, sem tirar os olhos de mim. Enquanto esperava, tentei pensar em onde Helena poderia estar. Talvez na rodoviária da cidade vizinha. Talvez já tivesse embarcado para longe, sem olhar para trás. Engoli em seco, tentando afastar essa imagem da cabeça. Moça, não é seguro viajar sozinha a essa hora." O frentista comentou, a voz arrastada. "Ainda mais por essa estrada. Muitos acidentes." "Não tenho escolha." Respondi, pegando o troco com mãos trêmulas. Voltei para o carro antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. O coração parecia querer saltar pela garganta, mas o medo logo deu lugar a uma determinação amarga. Liguei o motor, olhei pelo retrovisor e, por um instante, achei ter visto o rosto de Helena refletido ali. Os olhos grandes, assustados, como no dia em que confessou seu amor proibido. Pisquei forte, espantando a imagem. Era só minha mente pregando peças, cansada e assustada. Enquanto voltava para na estrada escura, senti as lágrimas acumuladas escorrerem sem controle. Passei a manga do casaco pelo rosto, quase com raiva de mim mesma. Não havia tempo para chorar. Não até encontrá-la. E eu encontraria. Mesmo que precisasse atravessar todas as estradas do mundo. A estrada parecia não ter fim. Uma linha escura que cortava o horizonte sem prometer nada além de incertezas. O rádio chiava baixinho, entrecortado por músicas antigas que lembravam tardes de domingo na varanda, quando Helena e eu dançávamos de pés descalços, escondidas do olhar severo de nosso pai. Apertei mais o volante, como se aquilo pudesse manter as lembranças afastadas. Mas, naquela noite, o passado parecia determinado a me perseguir. O vento frio entrava pela fresta da janela, fazendo o mapa ao meu lado balançar. As luzes esparsas dos postes deixavam sombras estranhas na estrada, criando formas que mais pareciam monstros. Tentei afastar o medo, concentrando-me apenas no próximo passo. A rodoviária da cidade vizinha estava a poucos quilômetros. Se eu tivesse sorte, Helena ainda estaria lá. Se tivesse azar. Engoli em seco, recusando-me a pensar nisso. Era madrugada quando finalmente avistei as luzes amareladas da rodoviária. O estacionamento estava quase vazio. Apenas alguns carros antigos e um ônibus encostado com as luzes internas acesas. Estacionei afastada, tentando controlar a respiração acelerada. Meus pés pareceram pesar 1000 quilos quando desci do carro, mas me forcei a andar até a entrada. O cheiro de café velho e jornal molhado pairava no ar, misturado ao silêncio quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Olhei em volta, os olhos varrendo cada banco, cada rosto. Nada de Helena. A esperança murchou no peito como uma flor ao sol. Era tarde demais? Caminhei até o guichê, onde um senhor de óculos grossos cochilava com um cigarro apagado nos lábios. Bati de leve no balcão, tentando não soar tão desesperada quanto me sentia. "Boa noite. Desculpe incomodar. Acontece que minha irmã..." As palavras engasgaram na garganta. "Minha irmã saiu de casa esta noite. Ela tem 19 anos, cabelos castanhos, olhos claros. Não a viu por aqui, por acaso?" O homem piscou devagar,
parecendo se esforçar para acordar. Coçou a cabeça, ajustou os óculos e olhou para mim com um misto de pena e tédio. Muitas moças passam por aqui, senhora. Ainda mais de noite. Mas agora que você fala... Acho que vi uma garota com essa descrição. Estava com uma mala pequena, parecia nervosa. Pegou o ônibus das 2. Ele apontou para o horário no painel. Partiu faz uns 15 minutos. O chão pareceu sumir sob meus pés. 15 minutos. Ela estava tão perto. O desespero apertou o peito com tanta força que mal consegui agradecer. Saí quase tropeçando, o coração martelando como um animal selvagem preso na gaiola. Liguei o carro com mãos trêmulas, o motor demorando a pegar como se também ele hesitasse em continuar. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, salgadas, nublando a visão. Enxuguei o rosto com raiva, recusando-me a parar. Se eu fosse rápida, talvez pudesse alcançá-la na próxima parada. Talvez ainda houvesse uma chance. Enquanto acelerava de volta para a estrada, tentando ignorar o relógio que corria implacável, lembrei-me das noites em que ficávamos acordadas na varanda. Helena contando seus sonhos com um sorriso largo, iluminado apenas pela luz fraca da cozinha. Eu prometera protegê-la. E agora, com o olhar fixo no asfalto à frente, jurei para mim mesma que não voltaria para casa sem ela. Não importava o quão longe tivesse que ir. A madrugada avançava, e a estrada parecia engolir as luzes do carro, deixando apenas a escuridão à frente. O ronco do motor era o único som quebrando o silêncio pesado, mas dentro de mim, tudo era um caos. As mãos doíam de tanto apertar o volante, mas não podia diminuir a velocidade. Helena estava em algum lugar lá fora, assustada e sozinha, e a cada minuto perdido, parecia que ela se afastava um pouco mais. A culpa pesava nos ombros como um cobertor molhado. Talvez, se eu tivesse sido mais firme, se tivesse contado a verdade para o nosso pai, as coisas seriam diferentes. Mas sempre fui a filha obediente, aquela que calava e sorria, que guardava os próprios sonhos em gavetas trancadas. Helena não. Ela queria mais. Queria viver de verdade, longe daquelas paredes estreitas e das janelas sempre fechadas. E agora, tudo o que eu queria era encontrá-la antes que fosse tarde demais. O ponteiro do combustível descia rápido, e quando avistei uma lanchonete de beira de estrada, minhas mãos giraram o volante quase por instinto. O letreiro piscava, com algumas letras queimadas, e a luz mortiça deixava sombras compridas no asfalto. Estacionei perto da entrada, puxando o casaco para me proteger do vento cortante. As pernas pareciam feitas de chumbo, mas me obriguei a seguir em frente. O sino sobre a porta tilintou baixo, anunciando minha chegada. O lugar estava quase vazio, exceto por um casal em um canto e um caminhoneiro meio adormecido no balcão. O cheiro de café amargo e fritura enchia o ar, junto ao zumbido suave da jukebox antiga, tocando uma melodia arranhada. Caminhei até a atendente, uma mulher baixa e loira com batom vermelho borrado, que mascava chiclete de forma ritmada. Boa noite. Desculpe incomodar, mas... Comecei tentando soar calma. Acontece que estou procurando minha irmã. Ela tem 19 anos, cabelos castanhos, olhos claros. Passou por aqui recentemente? A mulher arqueou uma sobrancelha, o olhar avaliando meu rosto com curiosidade. Jogou o pano de prato no ombro e suspirou. Acho que vi alguém assim, sim. Estava sozinha, parecia meio perdida. Pedi uma carona para a cidade vizinha, mas não sei se alguém aceitou. Ela apontou com a cabeça para o caminhoneiro meio adormecido. Talvez ele saiba de alguma coisa. Meu coração quase saltou do peito. Agradeci baixinho, tentando ignorar o tremor nas mãos, e me aproximei do homem, que bebia um café escuro em goles lentos. Ele levantou o olhar quando parei ao lado, os olhos pequenos e fundos, avaliando-me com uma calma inquietante.
Desculpe incomodar, senhor, mas... Por acaso o senhor deu carona a uma jovem hoje? Minha irmã. Ela estava sozinha. A voz saiu trêmula, implorando por uma esperança qualquer. Ele coçou a barba rala, suspirando longo antes de responder. A menina com o casaco azul? Sim, dei uma carona até a próxima cidade. Parecia nervosa. Disse que ia encontrar alguém lá. Os olhos dele se estreitaram. Vocês brigaram ou coisa assim? Neguei rápido, sentindo um nó na garganta. A cidade seguinte ficava a quase 50 quilômetros, e a gasolina não aguentaria tanto. Olhei para a fara atendente, para a carteira com o dinheiro contado e para o relógio na parede, marcando 3 da manhã. Não havia tempo para pensar. Agradeci ao homem, enchi o tanque com o pouco que restava de moedas e voltei para a estrada, o coração martelando tão alto que mal ouvia meus próprios pensamentos. Enquanto dirigia, o silêncio parecia apertar a garganta, sufocante. O cansaço pesava nas pálpebras, mas mantive os olhos fixos na linha branca da estrada, forçando-me a não pensar no que poderia acontecer se não chegasse a tempo. As imagens de Helena surgiam e sumiam como flashes, sorrindo no balanço do quintal, os cabelos soltos ao vento. Apertei o volante com força, os lábios em uma linha rígida. Eu a encontraria. Não importava o quão longa fosse aquela estrada. Eu a traria para casa. A estrada parecia um túnel interminável, engolindo qualquer esperança de encontrar Helena. O céu, sem lua, era uma mancha escura sobre a minha cabeça, e os faróis cortavam a noite como 2 lâminas trêmulas. Meus olhos ardiam de cansaço, mas não podia parar. Não com Helena tão perto e tão longe ao mesmo tempo. O marcador de combustível piscava em vermelho, me lembrando cruelmente que o dinheiro estava acabando. Suspirei fundo, tentando ignorar o aperto no peito. Se a cidade não surgisse logo, eu estaria perdida. E Helena também. Tentei afastar o pensamento, concentrando-me apenas em manter o carro na linha. Mas a mente insistia em voltar para a carta amassada no bolso do casaco. Cada palavra escrita por ela parecia ter sido gravada a fogo na minha pele. Não me procure. Como se isso fosse possível. Desde pequenas, éramos inseparáveis. Helena sempre rindo alto demais, sonhando grande demais. E eu, a irmã mais velha, segurando suas mãos quando o medo vinha à noite, prometendo que tudo ficaria bem. Mas como manter essa promessa agora, com a estrada se estendendo sem fim e o coração pesando como chumbo? Meus olhos captaram algo ao longe, interrompendo os pensamentos sufocantes. As luzes fracas de um restaurante de beira de estrada surgiram à direita, iluminando uma placa velha com letras descascadas. Era a única chance de conseguir informações. Estacionei quase em cima da linha branca, saindo do carro com os joelhos tremendo. O vento cortante me fez apertar o casaco contra o corpo, os dedos dormentes pelo frio e pelo medo. A porta rangeu ao abrir, revelando um salão modesto, com algumas mesas ocupadas por caminhoneiros cansados. O cheiro de café forte e batata frita enchia o ar, junto ao murmúrio baixo de conversas e ao som abafado de uma televisão no canto. Avancei até o balcão, onde uma garçonete magra enxugava copos com um pano manchado. Seus olhos escuros e atentos passaram por mim com uma curiosidade silenciosa. Boa noite. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Desculpe incomodar, mas estou procurando minha irmã. Ela tem 19 anos, cabelos castanhos, olhos claros. Passou por aqui recentemente? A mulher inclinou a cabeça, mordendo o canto do lábio. Seus dedos pararam por um segundo sobre o pano, antes de apontar discretamente para uma mesa ao fundo. Acho que vi a menina que descreveu. Estava ali, há algumas horas. Parecia estar esperando alguém, mas depois foi embora. Ela fez uma pausa, os olhos estreitando com cautela. Não estava sozinha. Um homem apareceu, falaram rápido e saíram juntos.
O sangue gelou nas minhas veias. Helena não mencionara ninguém na carta. Um homem? Quem? Meu estômago revirou com a ideia de ela estar em perigo, nas mãos de alguém desconhecido. Lembra como ele era? Perguntei, tentando esconder o desespero. A garçonete hesitou, como se escolhesse bem as palavras antes de responder. Alto, casaco escuro, parecia com pressa. Não deu para ver muito bem, mas... Ela baixou a voz. A menina não parecia exatamente feliz em ir com ele. Agradeci com um nó na garganta, voltando para o carro quase sem sentir as pernas. A imagem de Helena, assustada e sem saída, queimava atrás das pálpebras. As mãos tremiam tanto que demorei segundos para acertar a chave na ignição. O motor rugiu baixo, mas os pensamentos gritaram mais alto. Dirigi sem rumo certo, os olhos varrendo cada placa, cada entrada secundária, procurando um rastro qualquer. A cada quilômetro, a ansiedade apertava mais, transformando o peito em uma prisão sufocante. O medo desenhava cenários horríveis, enquanto eu tentava me agarrar à ideia de que, se fosse rápida o suficiente, ainda poderia alcançá-la. O relógio no painel marcava quase 5 da manhã quando os primeiros sinais da cidade surgiram à frente, misturados aos raios tímidos de um amanhecer cinzento. Apertei os lábios, sentindo o gosto salgado das lágrimas secas. Não havia tempo para descanso. Não enquanto Helena estivesse perdida naquela imensidão fria. E eu sabia, no fundo, que só voltaria para casa quando a encontrasse. Mesmo que precisasse atravessar todas as estradas do mundo. O amanhecer pintava o céu com tons pálidos de rosa e cinza. Mas a luz que surgia no horizonte fazia pouco para aquecer o frio que dominava meu peito. A cidade era maior do que eu imaginava, com ruas estreitas que pareciam se enroscar umas nas outras, e pessoas começando a abrir portas de lojas com passos arrastados. Estacionei perto de uma praça vazia, o coração martelando como se quisesse romper as costelas. Helena estava ali em algum lugar. Eu só precisava encontrá-la. O relógio do painel marcava 5:30 da manhã. Minhas mãos doíam de tanto apertar o volante, mas respirei fundo, tentando ignorar o cansaço que me pesava nas pálpebras. Não havia espaço para fraquezas. Não agora. Peguei a carta novamente, os dedos passando pelas palavras borradas como se pudessem rearranjar os fatos. Não me procure. Como se isso fosse possível. Como se algum dia eu pudesse desistir dela. Caminhei pela calçada estreita, os sapatos ecoando no silêncio da manhã. As fachadas descascadas pareciam me observar, cúmplices silenciosas daquele pesadelo. Um café no canto da rua estava aberto, com luzes amareladas aquecendo a vitrine. As mãos geladas imploravam por algo quente, e a esperança de conseguir informações me empurrou para dentro. O sininho tilintou baixo quando abri a porta, revelando um salão pequeno, com poucas mesas ocupadas. Um rádio tocava baixinho uma melodia antiga, daquelas que Helena adorava cantarolar enquanto lavava os pratos. Apertei os lábios para afastar a lembrança, caminhando até o balcão onde um rapaz jovem enxugava xícaras distraidamente. Ele levantou os olhos quando parei à sua frente e me forcei a sorrir, mesmo que os lábios mal respondessem. Desculpe incomodar tão cedo. A voz saiu rouca, arranhada de tantas horas em silêncio. Acontece que estou procurando minha irmã. Ela tem 19 anos, cabelos castanhos, olhos claros. Acho que passou por essa cidade ontem à noite. Engoli em seco, sentindo o desespero apertar a garganta. Não a viu por acaso? O rapaz piscou, os olhos correndo rápidos pelo salão vazio. Coçou a nuca, hesitante. Acho que lembro de uma garota assim. Estava com um sujeito alto, casaco escuro. Parecia nervosa. Ele fez uma pausa, a voz baixa. Eles pegaram um táxi para o hotel na esquina. Não sei se ainda estão lá, mas... Eu já não ouvi o resto. Agradeci rápido, deixando uma nota amarrotada no balcão
antes de sair quase correndo, o coração descompassado. O hotel ficava a poucos metros dali, uma construção antiga com janelas altas e cortinas pesadas. As mãos suavam quando empurrei a porta giratória, a campainha soando alto demais nos ouvidos. O recepcionista, um senhor grisalho de óculos, levantou o olhar com uma expressão entediada. Tentei ajeitar o cabelo, a roupa amarrotada, mas não havia tempo para pensar nisso. Me aproximei sentindo o coração bater desordenado. Desculpe aparecer assim, mas estou procurando minha irmã. Ela tem 19 anos, cabelos castanhos. Chegou ontem à noite com um homem de casaco escuro. As palavras saíam atropeladas e o recepcionista arqueou uma sobrancelha, como se ponderasse se deveria ou não me ajudar. Ah, sim. Acho que sei de quem fala. Estão no segundo andar, quarto 208. Não sei se já saíram. Ele deu de ombros, voltando a digitar alguma coisa sem interesse. Subi as escadas com os joelhos trêmulos, os degraus parecendo se estender infinitamente. As mãos suavam tanto que quase deixei as chaves caírem ao alcançar o corredor estreito, iluminado apenas por lâmpadas fracas. O número 208 estava à esquerda, a porta fechada. Respirei fundo, tentando acalmar a respiração descompassada. Helena? Chamei baixinho, a voz saindo rouca, quase uma súplica. Sou eu, Tetê. Abre a porta, por favor. O silêncio que se seguiu foi como uma faca fria. Nenhum ruído, nenhum movimento. O desespero apertou o peito, fazendo meus dedos tremerem contra a baramadeira. Bati de novo, mais forte. Helena, sou eu! A voz quebrou no final, embargada pelas lágrimas contidas. Então, um barulho baixo veio do outro lado. Um rangido, passos lentos. Segurei o ar, o coração descompassado, quando a maçaneta girou devagar. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando um par de olhos claros, vermelhos de tanto chorar. Tetê! A voz de Helena saiu pequena, quase um sussurro. Os lábios trêmulos, a pele pálida como um papel. Meus ombros desabaram com a onda de alívio tão intensa que as pernas quase falharam. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena abriu a porta por completo e eu a puxei para os braços, os soluços escapando sem controle. Meu Deus, Helena! Eu pensei. As palavras se quebravam no meio, perdidas entre lágrimas e beijos apressados no topo da cabeça dela. Desculpa. Eu só queria... A voz dela morreu em um soluço, os dedos agarrando minha blusa com força. Eu não sabia o que fazer, Tetê. Eu sabia. Ela só queria ser livre. E agora, sentindo o corpo dela tremer contra o meu, prometi que não importava o que viesse a seguir. Nós duas enfrentaríamos juntas. O abraço de Helena era apertado, quase dolorido, mas eu não queria soltá-la. Não ainda. As lágrimas escorriam sem controle, quentes contra o rosto frio, enquanto ela se agarrava a mim como uma criança assustada. Era difícil acreditar que estava ali, nos meus braços, depois de tantas horas, sem saber se sequer estava viva. O alívio vinha em ondas, misturado ao medo de que fosse apenas um sonho frágil, pronto para desmoronar ao menor movimento. Você não devia ter vindo, Tetê. A voz de Helena saiu baixa, abafada contra meu ombro. Ah, se o pai descobrir... Ela interrompeu a frase, mordendo o lábio com tanta força que uma linha fina de sangue surgiu. Afastei-me só o suficiente para segurar seu rosto entre as mãos. Os olhos dela tão vermelhos que mal reconheci o azul suave de sempre. Não importa o que ele pense. Não importa mais nada. Só você. As palavras saíam rápidas, sem espaço para dúvidas. Vamos embora. Eu dou um jeito. A gente vai para longe daqui, Helena. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados. Não posso. A voz dela tremeu. Eu fiz uma coisa, Teté.
Uma coisa que ele nunca vai perdoar. O pânico apertou meu peito. Passei os dedos pelos cabelos dela, tentando manter a calma. O que você fez? A pergunta saiu baixa, hesitante. Helena mordeu o lábio, desviando o olhar para a porta entreaberta. Foi só então que percebi. O corredor vazio, o silêncio pesado demais. E a cama, com os lençóis amarrotados. Helena, onde está o homem que estava com você? O coração pareceu parar no peito. Ele te machucou? A ideia acendeu uma chama fria de raiva nas veias, os dedos apertando os ombros dela quase sem perceber. Não! Ela negou rápido demais, a voz esganiçada. Não, Tetê! Ele só queria ajudar, mas eu estraguei tudo. Helena desabou no colchão, as mãos cobrindo o rosto. Os soluços sacudiam seus ombros magros, tão intensos que quase me fizeram cair de joelhos. Ei, calma! Sentei ao lado dela, puxando-a de volta para os meus braços. Não importa o que tenha acontecido. Nós vamos dar um jeito juntas, eu prometo. Ela soluçou mais alto, os dedos apertando minha blusa. Quando a voz finalmente saiu, foi um sussurro entrecortado, quase impossível de ouvir. Eu não posso voltar, Tetê. Eu estou grávida. As palavras ecoaram pelo quarto como um trovão, deixando-me paralisada. Por um segundo, tudo sumiu. O som distante dos carros lá fora, o frio do amanhecer que entrava pela janela entreaberta, até mesmo a sensação das mãos dela nos meus ombros. Só o silêncio, pesado e absoluto, preenchendo cada canto. Helena desabou em lágrimas, e tudo que pude fazer foi abraçá-la com mais força, mesmo com o peito apertado, mesmo sem saber o que dizer. Minhas mãos passaram pelos cabelos dela, num gesto automático, enquanto minha mente tentava processar a revelação. Vai ficar tudo bem. As palavras saíram baixas, quase um murmúrio. Nós vamos dar um jeito, eu prometo. Mas, por dentro, tudo parecia desmoronar. Se meu pai descobrisse, se os vizinhos descobrissem, a vergonha, os olhares de reprovação, as portas que se fechariam para ela, para nós duas. Engoli em seco, afastando os pensamentos sufocantes. Não importava. Nada importava além de tirar Helena dali. Nós precisamos ir agora. Apertei os ombros dela de leve, tentando soar firme. Antes que alguém perceba, pegue suas coisas. Helena assentiu, os olhos ainda marejados, e levantou-se devagar, os movimentos lentos como se carregasse um peso invisível. Enquanto ela arrumava as poucas roupas na mala rasgada, dei uma última olhada pelo corredor, o coração acelerado. Cada sombra parecia esconder um perigo, e os degraus até a saída pareciam se multiplicar a cada passo. Quando finalmente alcançamos o carro, o céu começava a clarear, tingindo tudo com um tom cinzento e melancólico. Helena acomodou-se no banco do passageiro, os olhos fixos nas mãos trêmulas. Liguei o motor, tentando ignorar a sensação de que alguém nos observava das janelas do hotel. Vai ficar tudo bem, repeti, sem saber se tentava convencer a ela ou a mim mesma. Enquanto acelerava para longe daquele lugar, com Helena aninhada no banco ao lado, só conseguia pensar que a estrada parecia mais escura do que nunca. E que, não importa o quanto tentássemos fugir, o passado sempre encontraria um jeito de nos alcançar. O ronco baixo do motor preenchia o silêncio tenso dentro do carro, e eu mantinha as mãos firmes no volante, mesmo com os dedos dormentes de tanto apertar. Helena olhava para fora, os olhos perdidos nas árvores que passavam como borrões escuros. Não dizia nada desde que saímos do hotel. Talvez tentasse ordenar os próprios pensamentos. Talvez só estivesse cansada demais para falar. Eu queria dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras pareciam afiadas demais para atravessar a garganta. Porque, lá no fundo, sabia que não seria fácil. A imagem do nosso pai surgia sem convite, as mãos calejadas,
O olhar frio, a voz grave ditando regras como sentenças inquebráveis. Se ele soubesse, se desconfiasse ao menos. Apertei mais o volante, forçando-me a concentrar na estrada, mesmo que a mente insistisse em voltar para os olhos vermelhos de Helena e para as palavras que ecoavam, cortantes, dentro da cabeça. Estou grávida. As mãos ainda tremiam de leve, e tentei esconder isso, movendo-as devagar para mudar de marcha. O sol começava a surgir, tingindo o céu com um dourado tímido, mas o frio permanecia preso no peito, tão intenso que parecia cortar a pele. Helena suspirou baixo, os dedos magros brincando com a barra do casaco. O rosto estava pálido, as olheiras fundas marcando a pele clara. Queria tanto dizer que tudo daria certo, mas como prometer algo que eu mesma não sabia se poderia cumprir? O dinheiro estava acabando, a gasolina não duraria para sempre, e as cidades pareciam pequenas demais para esconder segredos tão grandes. Para onde estamos indo, Tetê? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro, como se temesse que qualquer som mais alto pudesse fazer tudo desmoronar. Engoli em seco, hesitante. A verdade é que eu não sabia. Só dirigia para longe, como se a distância pudesse apagar tudo, como se pudesse recomeçar. Eu tenho uma amiga em uma cidade próxima. Ela mora sozinha, talvez possa nos ajudar por um tempo. As palavras saíram apressadas, tentando soar firmes. Mas Helena franziu a testa, os olhos claros fixos em mim com uma dúvida dolorosa. O pai vai nos encontrar. O tom dela era vazio, como quem já aceitara uma sentença cruel. Não importa para onde formos. Você sabe disso, Tetê. Ele não vai. As palavras saíram afiadas, mais duras do que eu pretendia. Não se eu puder impedir. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia absorver o ar dentro do carro. Helena suspirou, deixando a cabeça cair contra o vidro, os olhos perdidos na estrada interminável. Tentei me concentrar na linha branca que dividia as faixas, nos postes espaçados. Mas a mente insistia em voltar para as noites em que segurava as mãos dela na varanda escura, prometendo que sempre estaria ali, que a protegeria de qualquer coisa. O celular vibrou no bolso do casaco, interrompendo os pensamentos sufocantes. Um toque baixo, insistente. Peguei o aparelho com dedos trêmulos, o coração acelerando ao ver o número no visor. O pai. Engoli em seco, a garganta seca como areia. O toque cessou por um segundo, mas recomeçou quase imediatamente, como se ele soubesse, como se pudesse sentir que estávamos fugindo. Desliguei rápido, o coração descompassado. Helena fechou os olhos, apertando os braços contra o corpo, e tudo o que eu podia fazer era continuar dirigindo, continuar fugindo. Foi quando os faróis iluminaram uma placa à frente, indicando um posto a poucos quilômetros. O ponteiro do combustível já beirava o zero, e não tínhamos outra escolha. Suspirei baixo, tentando acalmar os nervos, e desviei para toda a entrada. O lugar era pequeno, com uma loja de conveniência acesa e um frentista encostado no balcão, mascando chiclete distraidamente. Estacionei perto de uma das bombas, desligando o motor com um suspiro pesado. Helena não se moveu, os olhos perdidos no nada. Espere aqui, volto rápido. Toquei de leve no ombro dela, tentando arrancar algum sinal, mas ela só assentiu, sem olhar para mim. Saí do carro com os joelhos trêmulos, puxando o casaco contra o frio cortante. O frentista levantou o olhar quando me aproximei, os olhos avaliando minha roupa amassada, o rosto cansado, mas não disse nada. Pedi para encher o tanque, entregando as últimas notas que sobravam na carteira. O dinheiro era pouco, mal o suficiente para chegar à próxima cidade. Olhei para a loja de conveniência tentando calcular se sobraria para algo para comer, quando um movimento ao lado chamou minha atenção. O coração apertou de imediato
ao ver 2 policiais encostados em uma viatura, conversando baixo, os olhos passando rápidos pelos carros parados. Senti o estômago revirar. O pai tinha contatos na polícia, amigos da igreja, vizinhos que fariam qualquer coisa para ajudar a manter a honra da família. Olhei para o carro, onde Helena permanecia imóvel, a cabeça apoiada contra o vidro. Se nos encontrassem ali, seria o fim. O frentista devolveu o troco, os olhos sem brilho, e agradeci apressada, voltando para o carro com passos rápidos. O coração parecia uma bomba relógio, prestes a explodir. Cada segundo contava. Entrei de volta, fechando a porta com cuidado, e Helena levantou os olhos, piscando devagar. O que houve? A voz dela saiu baixa, mas os dedos apertaram o banco, preocupados. Nada. Menti ligando o clamotor. Vamos sair daqui. Mas os olhos dela já tinham captado os uniformes, e sua mão encontrou a minha, fria e trêmula. Eles vieram atrás da gente, não é? O sussurro saiu quebrado, entre lágrimas contidas. Apertei os lábios, forçando um sorriso que nem de longe convencia. Não vão nos encontrar, Helena. Não enquanto eu puder dirigir. E com o coração acelerado, pisei no acelerador, voltando para a sotra-estrada sem olhar para trás. A estrada parecia se estender para sempre, mas o céu começava a clarear com tons suaves de laranja e rosa, como uma promessa tímida de que as coisas poderiam melhorar. O motor ronronava baixo, preenchendo o silêncio pesado dentro do carro. Helena mantinha os olhos fixos na janela, os dedos magros ainda entrelaçados aos meus, frios e trêmulos. Eu apertava sua mão de leve, como se isso pudesse convencê-la de que estávamos seguras agora. O ar parecia mais leve conforme as placas indicavam a saída para uma cidade pequena, escondida entre morros e árvores altas. Era para lá que eu dirigia, seguindo uma lembrança vaga de uma amiga de infância que costumava escrever cartas falando de um lugar onde ninguém fazia perguntas demais. O nome dela era Rosa, e a última vez que nos falamos, ela havia mencionado uma casa simples, com uma varanda que dava para um campo de flores. Era o tipo de lugar que Helena sempre sonhara. O carro começou a dar sinais de cansaço, engasgando em subidas mais íngremes, mas o tanque ainda tinha fôlego para alguns quilômetros. Agradeci baixinho, passando a mão pelo volante como se isso pudesse convencê-lo a aguentar só mais um pouco. Helena suspirou ao meu lado, os olhos inchados e a cabeça apoiada contra o vidro, mas a tensão nos ombros dela parecia ter cedido um pouco. Você acha que ela vai nos ajudar? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Vai sim. Forcei um sorriso que esperava soar mais firme do que eu sentia. Rosa sempre foi do tipo que ajuda quem precisa, e nós precisamos. Helena assentiu devagar, os dedos apertando os meus com mais força. Era tudo o que eu precisava para continuar. O asfalto deu lugar a uma estradinha de terra estreita, cercada por árvores altas que lançavam sombras compridas no chão. O carro chacoalhava a cada buraco, mas a visão da casinha ao longe, paredes brancas descascadas, um jardim com flores coloridas e uma varanda simples com cadeiras de balanço, fez o coração acelerar de um jeito diferente. Estacionei perto da cerca baixa, respirando fundo antes de desligar o motor. Helena me olhou, os olhos claros ainda vermelhos, mas pela primeira vez em horas, havia um brilho tímido ali. Um sopro de esperança. Antes que pudéssemos sequer bater na porta, ela se abriu, revelando Rosa, com os cabelos escuros presos em um coque frouxo e as mãos ainda sujas de terra. O espanto nos olhos dela deu lugar a um sorriso largo e quente, e antes que eu percebesse, estava sendo puxada para um abraço apertado, tão familiar, que quase fez as lágrimas voltarem. Meu Deus, Tetê! A voz dela saiu com um riso surpreso, os braços apertando forte. Pensei que nunca mais ia te ver. Eu também.
A confissão escapou baixa, quase sem controle. Mas, Rosa, eu preciso da sua ajuda. Olhei para Helena, que ainda hesitava perto da cerca, os dedos torcendo a barra do casaco. Nós precisamos. Rosa seguiu meu olhar, os olhos passando rápidos pelo rosto pálido de Helena, pelo medo estampado na postura encolhida dela. E então, sem fazer perguntas, ela abriu mais a porta, dando um passo para trás. Entrem. O tom era firme, sem espaço para objeções. Aqui vocês estão seguras. As pernas quase falharam de alívio. Conduzi Helena pela entrada, os dedos ainda entrelaçados aos meus, como se ela temesse que eu desaparecesse, se soltasse. A sala era pequena, com móveis simples, e o cheiro doce de chá de camomila. E cada canto parecia sussurrar que estávamos longe o suficiente para respirar sem medo. Rosa trouxe cobertores e xícaras fumegantes de chá, as mãos rápidas ajeitando almofadas e oferecendo sorrisos compreensivos, sem pedir explicações. Helena bebeu alguns goles, os dedos ainda tremendo, mas os ombros relaxaram um pouco. Cada minuto que passava parecia afrouxar o nó no meu peito. E quando Rosa voltou com um bolo ainda morno, rindo de alguma coisa banal sobre galinhas no quintal, percebi que estava sorrindo também. Pela primeira vez em dias, o medo parecia apenas um eco distante. Helena encostou a cabeça no meu ombro, os olhos semicerrados de cansaço, e eu passei um braço ao redor dela, beijando o topo da cabeça com um carinho quase desesperado. Nós vamos ficar bem. A promessa saiu baixa, mas verdadeira. Agora sim. E ali, com as cortinas balançando devagar pela brisa da manhã, com Rosa rindo na cozinha e o cheiro de bolo invadindo cada canto, acreditei. O passado ainda estava lá fora, esperando como uma sombra paciente. Mas naquele instante ele parecia pequeno demais para alcançar a varanda ensolarada, onde Helena finalmente sorria, com os olhos brilhando como os campos de flores lá fora. E eu soube que enquanto estivéssemos juntas, encontraríamos um jeito. Não importava quanto tempo levasse. Não importava o quanto precisássemos fugir. Porque a estrada havia acabado, e a casa de Rosa parecia um ponto final doce demais para ser interrompido. Ah, meus queridos, muito obrigada por ficarem comigo até o final da história. Foi um alívio poder compartilhar essa jornada com vocês. Se gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Sua opinião é muito importante para mim. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, com mais histórias emocionantes. Um beijo carinhoso.